Levanta as suas mãos, abraça o teu Deus, o teu Pai. Meu Pai, aceita-me, meu Pai, aceita-me, meu Pai, porque te amo, Senhor, porque te amo. Abraça seu coração. Abraça, Senhor. Mostra o teu amor ao teu povo. Envolve-nos. Envolve-nos com a tua glória. Envolve-nos com a tua majestade. Mostra, Senhor, a glória do teu rosto para o teu povo, Senhor. Abraça, Pai, com teus braços eternos. Abraça o teu povo, abraça a tua igreja. Abraça os feridos, os machucados, os famintos, os desabrigados. Abraça, Senhor. Aleluia. Dê uma salva de palmas a esse teu Deus. Deixa eu te abraçar. Diga obrigado, Senhor, pelo teu abraço. Obrigado, Bispa Lúcia, querida.
Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ao que está assentado, Cordeiro e Leão,
céus e venha o teu reino. E abre os céus e venha o teu reino. E abre os céus e venha o e abre os céus e venha e todos cantam santo, santo, santo. 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 Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetros de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é 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 Rei dos Reis. E todos cantam santo, santo, santo. 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 Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, Onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue
Quantos de vocês foram edificados aí nos seus lares com um louvor tremendo no nosso irmão Fernandinho? Como esse louvor nos diz, nada além do sangue de Jesus, para nos purificar, para levar, sabe, as nossas dores, as nossas angústias, enfermidades. E eu quero convidar você nessa noite para o nosso momento de altar. Se você tem um cantinho aí na sua casa, se você se sente à vontade assim, se coloque de joelho. Vamos clamar agora por esse sangue que é poderoso para trazer sobre a sua vida a proteção tão necessária para esses dias. Esse sangue poderoso que pode curar, que pode reverter qualquer mal, qualquer maldição, qualquer ação do mal em bênção sobre a sua vida, em proteção sobre a sua casa, sobre a sua família. Feche seus olhos, vamos clamar por esse sangue juntamente comigo. Oh Deus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome nessa noite. Nós te glorificamos, Senhor, e declaramos, Deus, como no louvor, que cremos, Senhor Deus, que nada vai além do poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E nós queremos, Senhor Deus, invalidar, Senhor Deus, esse sangue. Nós queremos declarar, Senhor, a nossa fé nesse sangue que nos lava, que nos purifica, nesse sangue, Senhor Deus, que o povo lá atrás no Egito foi protegido, foi guardado, Senhor Deus, do anjo da morte, quando esse sangue foi aspergido sobre os umbrais da porta de suas casas. Senhor, nós fazemos menção disso porque está na tua palavra e nós clamamos por esse sangue, que o sangue do Cordeiro, que o sangue de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a nossa casa, nos selando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Senhor, que o anjo da morte, Senhor Deus, passe, Senhor Deus, por cima, assim como foi com o povo no Egito. Deus, em nome de Jesus, nós invocamos, nós clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa casa, nós apresentamos a nossa família diante do Senhor. Nós pedimos, Pai, vem guarda, Senhor, cada lar, que o Senhor possa enviar, Senhor Deus, o seu anjo, sabe, de encontro a cada família representada, cada família, Senhor Deus, que separou esse tempo para te cultuar, para te adorar, para declarar, sabe, a certeza, a confiança, a fé no poder que há no sangue de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, no poder que há, Senhor Deus, sabe, na vinda do teu Filho, Senhor Deus, para nos lavar, para nos redimir com esse sangue. Pai, nós apresentamos diante do Senhor toda dor, toda enfermidade, Senhor, todas aquelas pessoas, Senhor Deus, que se encontram, sabe, em momentos de angústia, em momentos de aflições, Senhor, em nome de Jesus, pessoas, Senhor Deus, que têm duvidado agora até mesmo da sua fé. Oh Deus, em nome de Jesus, envie os teus anjos, que o teu Espírito Santo os envolva agora, que o seu Espírito Santo os elevem a fé, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam continuar crendo, para que possam ser, sabe, protegidos, ser guardados e obter a vitória, Senhor, em toda e qualquer situação. Pai, nós apresentamos diante do Senhor as famílias que se encontram, sabe, entristecidas, preocupadas, Senhor Deus, com o porvir, preocupadas com o dia de amanhã. Senhor, famílias que se encontram, sabe, desempregadas, famílias que se encontram agora sem ter certeza, sabe, de como vão viver, de como vão se alimentar amanhã. Senhor, Tu és o Deus da nossa provisão, a Tua palavra nos dá garantia disso. Senhor, o Senhor disseste que nós não precisávamos andar ansiosos por coisa alguma. A Sua palavra nos mostra, Senhor, que o Senhor se preocupa até com os pássaros, Senhor Deus, com as ervas do campo. Senhor Deus, a Tua palavra nos diz que o amor do Senhor por nós é muito maior. Que essas famílias, que esses chefes de famílias, que essas pessoas que se encontram agora, sabe, desesperados, preocupados, que possam lembrar daquilo que traz esperança, que possam lembrar da Tua palavra, que possam se lembrar das Tuas promessas e que possam se apegar a elas e que possam tomar posse disso como verdade, porque a Tua palavra é a verdade, e que possam, Senhor,
sobreviver, que possam vencer, que possam romper, Senhor Deus, nesses dias maus. Em nome de Jesus, nós lançamos em Ti a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança e buscamos do Senhor o descanso, Senhor, para as nossas almas. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa, Pai, em nome de Jesus, as pessoas que já estão no leito de hospitais. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és médico dos médicos. Nós sabemos que Tu és o Jeová Rafá, Tu tens o poder de cura. Alcança cada vida, alcança cada pessoa, Senhor Deus, que tem feito essa oração conosco, que tem sido movida agora em fé, que o Senhor vá tocando, Pai, em nome de Jesus, repreendendo toda e qualquer enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que o poder que há no Teu sangue, Senhor Deus, é poder para curar, é poder para restaurar. Em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor Deus, toda e qualquer, situação, Senhor Deus, toda e qualquer preocupação diante do Teu altar. Senhor, unimos a nossa fé como famílias de Cristo, como os irmãos em Cristo, como pessoas, Senhor Deus, que acreditam no poder que há no nome de Jesus, no poder que há no sangue de Jesus, que possam receber a visitação do Senhor, receber cura, receber ânimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você já recebeu aí o seu milagre pela fé, que você tome posse dele agora e glorifique o nome do Senhor. Já agradeça ao Senhor. O Senhor, Ele se agrada, de um coração tão contrito, de um coração grato. Agradeça a Ele pela fé, em nome de Jesus. Eu quero pedir que vocês continuem conosco. Nós vamos ter um momento agora de avisos. Nós vamos passar informações para vocês preciosas acerca dos nossos eventos, acerca da programação da nossa igreja. E logo, logo, o pastor vem com uma palavra poderosa que vai preencher o seu coração. Amém? Fique conosco. Amor, respeito, perdão. Essas são as bases para um ambiente familiar saudável, e um ambiente saudável produz frutos saudáveis. Cremos que a sua família nasceu para ser feliz. Participe conosco da campanha A Bênção da Família e desfrute dos milagres de Deus na sua casa. Em maio, nas igrejas Sara Nossa Terra. We have a very special guest too. Ninguém nunca imaginou que o mundo passaria por uma quarentena. Mas nós temos algo a dizer para o mundo. Vamos colocar a internet de cabeça para baixo. Você para viver uma incrível experiência online. Estaremos lembrando o sacrifício de Jesus e celebrando sua vitória na Santa Ceia. Será uma forma diferente dessa comunhão, mas não menos importante. Os nossos bispos Robson e Lúcia Rodovalho irão ministrar uma palavra poderosa de Deus e relembrar esse ato. Então, prepare seu pão, seu suco de uva, partilhe com a sua família e juntos vamos viver esse momento tão especial. Te espero! Para mais informações, acesse www.saranossaterra.com.br. Em 2011, eu estava super bem, eu tinha começado a faculdade e, de repente, tudo começou a ficar complicado, difícil, muita depressão, muita tristeza, muita solidão, porque nessa hora você acaba ficando muito só. Nos momentos de solidão, a rádio me fazia companhia. Sara Brasil, rádio, para quem ama Jesus. Porque eu não conseguia conversar com as pessoas. Elas já não acreditavam mais em mim. E aí eu ligava o som e aquela voz assim do bispo falando
pregando, aquilo me fazia companhia, era a minha companhia. E hoje eu posso estar aqui falando e agradecendo também, claro, a Deus, a todos, a rádio, aos parceiros de Deus. Gente, muito obrigada. Você que é parceiro de Deus, que sente no seu coração tocado e não ignora. Então, para você que acredita, muito obrigada. Através da sua doação, que sustenta a rádio, o Senhor salvou a minha vida. O Senhor não deixou eu perecer. Muito obrigada. Que testemunho poderoso esse da irmã Aline, né? Diariamente nós recebemos testemunhos de pessoas que aceitaram essa proposta, que fizeram, sabe, essa parceria com Deus através desse projeto. E tem sido abençoada e tem retribuído, né, as bênçãos que elas receberam, abençoando outras vidas. Porque através dessa parceria, nós chegamos até lares distantes, nós alcançamos pessoas, sabe, que nós não conseguimos conviver, alcançar no nosso dia a dia. Através da TV, através das rádios, que você venha ser também um parceiro de Deus, tá bom? Nós vamos ter um QR Code aí no cantinho da tela, que você possa, sabe, fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, se você já faz parte desse ministério, e que o Senhor possa te abençoar tremendamente. Eu vou estar orando desde já, pela fé, pelas suas ofertas, e depois nós vamos ficar com louvor, para que você tenha mais tempo, tá bom, para essa ação. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas ofertas. Nós colocamos diante do Senhor os nossos dízimos. Nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, essa nossa oferta de parceria. Parceria, Senhor Deus, com Deus, contigo, com Deus Todo-Poderoso. Senhor, que através dos nossos dízimos, que através das nossas ofertas, vidas sejam alcançadas. Que a sua palavra, Senhor Deus, alcance outras pessoas, assim como o Senhor alcançou a Aline, Senhor Deus, pela rádio, pela TV, assim como o Senhor fazia companhia para ela, Senhor, através das ondas da TV que chegava até o seu lar. E assim ela pôde ter acesso ao Senhor, assim ela pôde achar a cura para a sua depressão, assim ela pôde, Senhor, ser renovada na sua vida. Que assim seja, Senhor, na vida de muitos outros. Que todos aqueles que têm feito essa aliança, todos aqueles, Senhor Deus, que têm, sabe, ajudado a manter esse ministério, ajudado a manter, Senhor Deus, a Tua palavra viva e eficaz, Senhor Deus, atuante na vida de muitos, que eles sejam abençoados, que o Senhor possa superabundar nos seus lares. Pai, em nome de Jesus, que, Senhor Deus, haja mantimento, Senhor Deus, nas suas dispensas, Senhor, que haja provisão, que haja portas de emprego. Eu sei que nós vivemos hoje em momentos de crise, mas eu sei que o Senhor não está em crise. Tu és um Deus que está acima dessas coisas e tem todo o poder para alcançar e abençoar. Que as janelas dos céus sejam abertas, Senhor, sobre cada família, sobre cada homem e mulher que aceitou esse desafio e tem lançado e tem apresentado uma oferta diante do Senhor nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos agora ficar com louvor, vamos adorar o Senhor, amém? Derrama tua glória aqui, até me encher de ti e me esvaziar de mim. Derrama tua glória aqui, até me encher de ti e me esvaziar de mim. Santo
Amém? Glória a Deus, querido. Pegue sua Bíblia comigo. Abre lá no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Né? Nossa palavra de hoje, nesse dia abençoado que o Senhor nos deu. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Então, pegue a sua Bíblia, se acomode e vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vou ler novamente. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Feche seus olhos ainda nesse instante. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque cremos que ela já é abençoada e pedimos a Tua bênção sobre o nosso coração. Queremos, Espírito Santo de Deus, assim como foi na Bíblia, queremos agora, Pai, nos assentar, acalmar o nosso coração, ó Deus, liberarmos a nossa mente, nosso espírito, ó Deus, para que em nome de Jesus recebamos tudo que Tu tens separado, ó Pai, diante do Teu trono para o nosso coração. Queremos sentar aos pés de Jesus, Deus, assim como foi feito, e ouvir ali no Sermão do Monte, ó Deus, ali, ó Deus, ouvindo, ó Deus, a palavra de Deus, ouvindo ali a palavra de Jesus, ó Deus, essa mesma palavra hoje, ó Deus, está em nosso meio, está em nosso coração, e nós pedimos a Ti que nos dê a interpretação exata do que nós precisamos ouvir, não somente o que nós queremos, mas que nós precisamos ouvir, para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores diante da Tua presença. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje eu quero trazer um tema para que você reflita, interessante, né? A bênção da injustiça. Né? É um pouco estranho falar sobre isso, né? Falar que existe bênção na injustiça. Mas eu quero trazer para você, né? Conforme já fizemos no outro domingo, demos uma introdução sobre isso, eu quero dar uma complementada falando sobre a história de José, né? Aquele homem conhecido como José do Egito. Eu quero voltar um pouco assim na vida dele, né? E você vê que, antes de chegar nesse texto que nós lemos, você vê que ele foi um cara que ele sofreu muita injustiça. Havia no coração dele, né, um grande chamado. Deus se revelou para ele através de um sonho. E ele compartilhou esse sonho com os seus irmãos, ele compartilhou esse sonho com o seu pai. E aí, certamente, né, diante do histórico da vida de José, e por ele ser filho, né, da mulher que Jacó mais amava, ele era tido como filho preferido, né, entre aspas, do seu pai, Jacó. E por isso Jacó o tratava de maneira especial. Então isso certamente gerava um certo ciúme entre seus irmãos. E diz algum texto bíblico, se você pegar um pouquinho da Bíblia lá e for ler lá no livro de Gênesis 40 e diante, 41, 42, você vai ver que a história dele, ele não tinha um bom relacionamento familiar. Os seus irmãos, na realidade, o odiavam e chamavam ele de sonhador. E os seus irmãos fizeram o quê? Levaram ele, né? Ele foi encontrar com seus irmãos, amando do seu pai, e seus irmãos pegaram, tiraram a sua túnica que seu pai tinha dado de presente exclusivo para ele, e arquitetaram, né, o mal para que José fosse dado como morto. Então, para pensar um pouquinho sobre a vida dele. Você imagina a injustiça, o que ele tinha feito? O que de mal ele tinha feito a seus irmãos? Pelo fato de simplesmente ser um sonhador. Mas seus irmãos o pegaram, o lançaram numa cisterna, numa cova. E aí, né, nesse buraco onde ele ficou, nessa que a Bíblia define como uma cisterna, ou algo parecido, ele ficou ali. Eu fico imaginando talvez José dentro daquele buraco, gritando para seus irmãos: ô fulano, Rubem, Simeão, para com essa brincadeira. Mas o negócio era sério. Os irmãos queriam realmente dar cabo dele, pelo ciúme, pelo ódio que sentia pelo seu próprio irmão. E aí um abençoado lá de seus irmãos resolveram, ao ver a caravana passar, não deixar ele morrendo ali.
Pegaram ele e venderam ele como escravo. E ele foi embora como escravo. Eu fico imaginando essa cena. Os irmãos passando ele, um jovem, para as mãos de um mercador. E esse mercador, talvez, não sei se acorrentando, ou de alguma forma recebendo ele como escravo e levando certamente com outros escravos que ele estava indo para vender no Egito. Eu imagino José, talvez em alguns momentos, alguns dias à frente, sendo vendido numa feira de escravos no Egito. E lembrando da história dele, né? Um certo militar da corte vai até essa feira e compra José e leva José para sua casa, como escravo. Você imagina a cabeça desse jovem? Imagina a vida dele, como é que ele estava se sentindo, entre aspas, injustiçado. E aí você conhece o decorrer da história, você vê que depois ele é caluniado, né, diante, né, de Potifar, né, a esposa de Potifar quis, né, ter relações com ele, ele se negou, fugiu, depois ele é caluniado pela esposa de Potifar, ele vai para um cárcere, ele é preso lá embaixo no cárcere, de lá ele conhece algumas pessoas que trabalhavam, né, com o faraó, e aí ele revela alguns sonhos, né, em 2 etapas, e aí chega um momento em que ele é levado até Faraó, estou resumindo a história, é levado até Faraó, ele revela o sonho de Faraó, através da inspiração que Deus deu a ele, e agora esse homem se torna governador do Egito. Para pensar um pouco, é da onde entra esse versículo. Agora ele, como governador do Egito, os seus irmãos, como estava tendo uma fome geral no Egito, os seus irmãos saíram de onde estavam e foram até o Egito para comprar trigo, para comprar alimento. E quando eles chegam lá, quem é que eles encontram? José. Mas certamente pela sua fisionomia, né, ou pela forma como ele estava trajado, não reconheceram José. Mas José reconheceu os seus irmãos. E aí chega um momento em que ele tem um confronto com os seus irmãos. E quando ele se revela aos seus irmãos como José, aquele que eles injustiçaram desde quando o jogaram lá dentro da cisterna, essa era a hora de José exercer, como se diz, né, na gíria, a forra. Essa era a hora dele falar assim: ah, vocês me venderam, vocês me jogaram numa cisterna, eu sofri muitos anos preso no cárcere, eu fui caluniado, eu trabalhei como administrador, eu trabalhei como mordomo na casa de Potifar, fui caluniado, tudo culpa de vocês. Talvez esse seria um momento em que muitos de nós falaremos assim, ó: ah, agora eu vou à forra, ah, agora eu entendi, Deus agora me deu autoridade, eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Mas no coração dele não existia um ódio. No coração dele, o que veio de entendimento, que Deus se revelou a ele foi Gênesis 50, 20 que nós lemos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, para pensar, todo aquele sofrimento, aquela injustiça a qual José passou, levou ele até a posição de governador. E aí eu quero, dentro desse contexto, fazer uma pergunta para você. A injustiça e o sofrimento foram um teste de caráter de aprovação da fé de José. Precisamos compreender que injustiças e sofrimentos são, na essência, uma linguagem de Deus para trazer bênçãos em nossas vidas. Como assim? Aonde tem bênção na justiça e no sofrimento? Tenta pensar como é que José pensou. Ele entendia que, apesar de toda injustiça e todo o sofrimento que ele estava passando, ainda assim, ele não perdeu a sua fé. E hoje, um lugar onde você pode viver, a posição onde você pode entender, compreender sobre a fé, se chama Casa de Deus. Ou seja, você, como é dito lá no Novo Testamento, você se tornou igreja. A partir do momento que Cristo passa a habitar em você, através do Espírito Santo, você se torna a igreja de Deus, através do Espírito Santo, vivo na terra.
Então, ou seja, você é a representação máxima de Deus na terra. O que isso quer dizer? Que quando você exerce a sua fé, você está praticando a justiça. O que José certamente deve ter pensado em algum momento, em alguns momentos, né? Porque ele tinha, né, carne, sangue, osso, igual nós temos, eram algumas, talvez, dúvidas de que realmente Deus estava com ele. Mas a cada fato da sua vida, a cada acontecimento da sua vida, a fé dele ia sendo fortalecida. E ele foi entender muito bem isso quando chegou nesse capítulo, nesse versículo que eu te falei, 50-20, de Gênesis, de quando ele encontrou seus irmãos, ele falou: agora eu entendi por que eu estou aqui nessa cadeira como governador do Egito. Foi porque Deus quis. Em outras palavras, eu não vou me vingar de vocês. Vocês foram usados com ato de justiça para quê? Para que Deus, através da injustiça que eu sofri e do sofrimento, me trouxesse até essa posição. Talvez você tenha vivido ou esteja vivendo momentos de sofrimento na sua vida. Talvez você tenha ou esteja ainda vivendo momentos em que o mal, né, quer prevalecer na sua vida e quer dizer para você: olha, Deus não é justo. Por que fulano, por que A, B, C prospera? E por que eu não consigo prosperar? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que planejem o mal contra você, Deus te fará prevalecer. Vou repetir, para que você diga um amém. Mesmo que planejem o mal contra você, Deus vai te fazer prevalecer. Você pode falar amém? Sabe por quê? Foi assim na vida de José. Embora José fosse justo, íntegro e de caráter, mesmo depois de José ter se tornado governador do Egito, ele tinha nas mãos o poder e a autoridade para se vingar dos seus irmãos, mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele teve o entendimento de que Deus, dentro do planejamento dele, tinha permitido que ele passasse por injustiças e sofrimentos. Você para pensar, né? Nossa, que Deus é esse? Que me deixa passar por injustiça e sofrimento. Tudo isso aí eram preparativos na vida dele para que ele prevalecesse como governador do Egito. Entenda, talvez você esteja passando por alguma injustiça. Talvez haja até dentro de você um rancor por alguma situação, por alguma pessoa, por alguma fase da sua vida que você não gosta muito dela. O rancor, com o tempo, se torna uma amargura, uma doença da alma. O José, ele poderia ter morrido lá na masmorra, lá no cárcere, de ter ficado preso. Talvez a alma dele já tivesse apodrecida pelo sofrimento e pela injustiça que ele passou, pelas angústias que ele viveu, pelo rancor, que certamente poderia estar corroendo a alma dele, mas isso não aconteceu. O que você aprende com isso? Que muitas das vezes o rancor, que depois é transformado em amargura, tira a sua fé. E há pessoas que vivem dessa forma. Há pessoas que elas não conseguem crescer, não conseguem prosperar, não conseguem continuar seus estudos, não conseguem ter um bom emprego, não conseguem ter saúde. Por quê? Dentro dela existe uma amargura gerada por um rancor, principalmente de alguma pessoa. Agora imagina a agonia de José. O rancor que se ele tivesse que ter, viria não de uma pessoa de fora, viria da sua própria família. E talvez esse seja um exemplo muito clássico do que talvez você esteja passando. Talvez você esteja passando por rancor, amargura, sofrimento ou injustiças dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Entenda, Deus permitiu que você passasse ou esteja passando por isso tudo para te levar para um lugar melhor. Mas para você entender, para você compreender isso, e para que isso fique acessível na sua vida, você tem que ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Seu nível de fé se move na mão de Deus. Então, o seu desafio é você compreender que apesar, né, nesse segundo nível, embora José fosse justo, íntegro, e ter o caráter
Deus se movia pela fé dele. Então, o que você precisa fazer é entender que, no entanto, José tinha muita fé, e isso fez com que Deus transformasse todo o mal, toda injustiça, em bênção. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem a vida em Cristo, ele entende. Quem conhece Jesus, entende que a justiça de Deus é muito maior do que a justiça dos homens. Que Deus te abençoa. Pensa na justiça de Deus na vida de José. Pensa na história da vida dele. Ele chegou governador. E agora, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia usar de benevolência. Ele podia fazer com que os seus algozes passassem pelo mesmo sacrifício, pelo mesmo sofrimento, pela mesma injustiça que nós passamos. Que ele passou. Mas ele fez isso? Não. O entendimento dele foi aquele do versículo, que falou o quê? Olha, eu entendo por que eu passei por isso. É porque Deus tem um lugar melhor para mim. Se você pegar todo esse seu sofrimento, se pegar toda essa injustiça que você, ou esse rancor, ou essa mágoa que você está vivendo, entenda, quando você leva tudo isso aos pés da cruz, quando você leva tudo isso e entrega a Deus, Deus coloca a fé no seu coração. Aí lá na frente, você vai entender que você passou por tudo isso, com fé agora, você vai entender que você passou por tudo aquilo, porque Deus estava te lapidando para te botar numa posição maior. E quando você chegar nessa posição, vigie. Para que não haja em você o entendimento de que, agora que eu estou nessa posição, vou pisar em cima deles. Não é assim. Não é esse princípio bíblico. Olhe para Deus. Ele sabe de tudo. Deus é onisciente. Tira os seus olhos daqueles que te fizeram mal. Tem pessoas que não conseguem hoje viver mais a vida normal. Por quê? Porque ele vive, ele dorme, ele acorda, ele pensa o tempo todo nas pessoas que fizeram mal para ele. Se fosse pegar uma folha agora, se fosse relacionar quem te fez mal, imagina quantos nomes talvez você pudesse escrever. Talvez dentro da sua própria casa. Talvez seus pais, seus avós, primos, tios, irmãos tivessem te feito muito mal. E agora, você só olha para eles. Você fica agoniado. Por quê? Porque você vê eles crescendo, vê eles prosperando e a sua vida não vai para frente. Então o seu desafio qual é? É você tirar os olhos dele. Tirar os olhos daqueles que fizeram mal para você, independente de onde vieram. E botar os seus olhos em Deus. Alicerçar a sua fé e colocar os seus olhos em Deus. Deus sabe de tudo. Ele sabe pelo que você passou. Ele sabe pelo que você está passando. Veja bem, você já deve ter visto isso, ou um vídeo em algum lugar. O ouro, para ele ficar realmente bem brilhoso, para ele virar uma aliança, né, por exemplo, é necessário que ele seja purificado. E para ele ser purificado, o que você precisa fazer? Normalmente o ourives ali pega, coloca em algum recipiente, tipo uma colher, alguma coisa assim, e ele vai com um maçarico ali e ele vai aquecendo. Ele vai aquecendo, aquecendo. E à medida que ele vai aquecendo, que ele vai colocando fogo, o que vai acontecendo? Aí as substâncias vão se separando. As impurezas vão saindo. Então, o que você precisa? Você precisa de, muitas das vezes, o fogo de Deus que traz purificação. Você precisa que Deus venha sobre a sua vida e te lapide. Mas para que isso aconteça, meu irmão, você tem que passar por um processo. E nesse processo, muitas das vezes, dói. Deus, quando nos fez, Ele nos fez perfeitos. Deus, quando criou o homem perfeito. Ou seja, você tem dentro de você tudo aquilo que você precisa para ser feliz, para ser próspero, para crescer. Basta você inserir a fé. O problema, sabe qual é? É que nós, como imperfeitos que somos, e como pecadores que somos, o inimigo, o diabo, vai potencializando tudo de errado que nós somos, e cada vez mais vamos nos tornando amargurados, agoniados, e vamos cada vez mais indo em direção a rancores, a amarguras. Deus te chama, sabe para quê? Para você repensar na sua vida. Para você ver, muitas das vezes, essa reformatação precisa porque você passe por um fogo.
É interessante, não sei se você tem carro, mas o princípio é interessante. Ainda mais os carros mais modernos. Eles vêm tudo com um software lá instalado, lá nos seus equipamentos internos lá, eletrônicos, e ele sai perfeito de fábrica. Você aperta o botãozinho, acende uma luz, você pisca aqui, acende lá e tal, faz isso, faz aquilo. Ou seja, o carro vem todo perfeito. Mas ao passar do tempo, você vai usando. Aí chega uma hora que acende uma luzinha. Chega uma hora que uma peça para de funcionar. Aí o que você precisa? Pegar aquele carro e levar aquele carro para onde? Para que ele seja reformado, vamos dizer assim. Para que ele passe por uma manutenção. Muitas das vezes você com Deus precisa disso. Você precisa muitas das vezes que Deus faça uma manutenção do seu interior. E talvez alguns sentimentos que existem dentro de você precisam sair. Algumas peças, entre aspas, precisam ser trocadas. Deus quer transformar toda a sua amargura em alegria. O problema é, às vezes você não tem fé para isso. Às vezes você não acredita. Ah, Deus, eu não acredito que eu tenho que passar por isso. Eu não acredito que isso vai resolver a minha vida. Deus precisa, muitas das vezes, permitir, e Ele faz isso, que a gente viva algumas injustiças, ou passemos por alguns sofrimentos, para nos tornar pessoas melhores. E se você acrescentar a fé, você vai entender que você está passando por isso, por um objetivo. Deus quer te levar para lugares altos. Deus quer te levar para novas posições. Olha interessante esse versículo. 1 Pedro 2, 18 a 19. Diz assim, 1 Pedro 2, 18 e 19. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. 1 Pedro 2, 18 e 19. O que está falando aqui? O sol, querido, nasce para todos. Você pode ser a pessoa mais santa, entre aspas, que você acha que seja. Mas Deus pode te permitir passar por sofrimentos e por injustiças. Para quê? Para te lapidar, para te levar para um lugar maior e melhor. Você entende isso? Eu quero concluir com você. Entenda, quando você sofre, quando você passa por injustiça, e você tem a fé em Deus, Deus está te lapidando. Entenda isso. Entenda que para você conseguir atingir lugares melhores, maiores na sua vida, Deus permite muitas das vezes que você se sinta, entre aspas, injustiçado. Mas para aquele que tem fé em Deus, tem um entendimento. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar sendo injustiçado, mas se eu tenho a fé em Deus, Deus transforma todo aquele sentimento ruim, todo aquele mal, Deus transforma em bênção. Então talvez se você parar para pensar, escanear um pouquinho a sua vida, você vai entender. Hoje você é fruto do que você passou lá no passado. Das injustiças que você viveu. Das justiças e injustiças que você viveu. Do sofrimento que você passou. E como é que vai ser no futuro? Acrescenta fé na sua vida. E essa fé você só encontra em Jesus Cristo. Só encontra essa fé em Jesus Cristo. Então, o que você aí, no seu lugar, você fechasse os seus olhos, você refletisse um pouco, curva a sua cabeça, feche seus olhos, se quiser se ajoelhar, se quiser colocar a mão sobre o seu coração, mas reflita um pouco agora sobre talvez algumas injustiças que você esteja vivendo hoje, alguns sofrimentos que você esteja vivendo hoje. Acrescenta a fé. Peça a Deus, Deus, coloca a fé no meu coração, para que eu passe por todas essas sessões, todas essas questões, e eu viva, e eu entenda que tu tens um propósito com isso tudo. Quando você entregar isso na mão de Deus, José fez isso. Quando ele entregou tudo isso na mão de Deus, todo o sofrimento, Deus se revelou a ele. Levou ele para uma posição melhor. Então, de olhos fechados agora, eu quero abençoar a sua vida, ministrar sobre você e orar. Senhor, em nome de Jesus,
Deus, aqui está cada vida, cada alma, que talvez esteja agora em prantos, talvez esteja agora em um leito, talvez esteja agora chorando, Pai. Talvez as lágrimas não saiam dos olhos, mas elas entram, Senhor Deus, entre aspas, para o coração, e cada vez mais o coração se torna rancoroso, amarguroso. Pai, que em nome de Jesus, ela possa receber agora o refrigério do Teu Espírito Santo. Que a ação do Teu Espírito Santo vá sobre ela e retire toda a dor, toda a amargura, toda a angústia, Pai, que há nesse coração. Repete comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, ou nesse dia, ou nessa manhã, repita: Senhor Jesus, que eu possa Te receber em minha vida. Diga: reconheço que eu tenho andado amargurado, e eu entendo, diga isso, e eu entendo que eu preciso a cada dia receber mais de Ti, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que tenho, sobre tudo que sou. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que seja essa uma realidade na sua vida. Que você possa ter Jesus agora, te ajudando, te fortalecendo na sua fé, para que você vença todo rancor, toda amargura, para que Deus possa te colocar em novos patamares na sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos assistir. Eu quero te convidar para que você continue, a nos ver. Temos aí, culto de terça-feira, temos nosso culto de arena no sábado, terça-feira 20 horas, sábado 19 horas e domingo também às 19 horas. Então possa encher a sua casa, te dar bênçãos sem medida, te encher de fé mais e mais. Amém? Crê nisso. Nos acompanhe na rede social, entra lá no nosso Facebook, Sara Nossa Terra Jardim Botânico, nos acompanhe. Essa palavra vai para o YouTube, depois você vai lá no YouTube, SNT Jardim Botânico DF, vá até lá, comente, coloque lá um pedido de oração, distribua, se você achar que deve, distribua aí para os seus amigos, compartilhe, aí Deus te abençoe mais e mais. Amém? Te aguardo no próximo culto, que a presença de Deus Todo-Poderoso, que a graça redentora do Filho Jesus Cristo, que as consolações, exortações, edificações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor, te dando cada dia mais restauração na sua vida, para que você vença toda injustiça, todo sofrimento que acaso venha sobre você, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique aí ainda com o louvor abençoado, louvor chamado Tu És, E até o próximo culto. Fique em paz. Aplauda Jesus, vai. Deixa Jesus ver suas mãos lá no alto. Mas Tu és a força em mim. Tu és meu tudo, meu Salvador. Minha vida está firmada em Ti, na Tua palavra e no Teu amor. Estou certo que o Senhor cuida de mim. Vem o mundo e tenta me parar, golpes firmes pra me destruir.
fé me abalar. Agora, mostra a força de Brasília! Mas tu és, meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mas tu és, meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Onde eu pisar meus pés, então possuirei, e a minha mão prosperará. E haja o que houver, eu não me dobrarei, me prostrarei somente em teu altar. Onde eu pisar meus pés, então possuirei, e a minha mão prosperará. E haja o que houver, eu não me dobrarei, me prostrarei. Dá um glória a Deus aí, igreja! Tu és, meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Mas tu és, meu Deus, tu és a força em mim, tu és meu tudo, meu Salvador. Sara Nossa Terra.